Olá, bom dia a todos e a todas. Hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025. Prazer, Marcelo Cipriano Nascimento, advogado, professor de Direito Penal, processo penal, Direito Constitucional, pela Damaso, ênfase na magistratura, magistério, desculpa, né? E ao mesmo passo que advogado já há mais de 16 anos e 3 meses de profissão. E eu estava falando da pauta, mas ainda vou me apresentar, voltando aqui. Fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduação na FAMED, e a concentração Saúde e Sociedade, onde o tema da dissertação bullying e transporte escolar. E estou no segundo ano de doutorado no mesmo programa, Saúde e Movimento, da região Centro-Oeste, com um foco totalmente voltado para a Agenda 2030, para a Organização Mundial da Saúde, tá? E eu tinha mencionado ontem, não fui para voltar a fazer a pauta, das questões de debate completo no Código Civil, 23 anos, mas como as indagações com relação a essas quais mudanças dessa operação que nesses 23 anos e meio de debate sobre atualizações com relação à questão do Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, o que acontece? Ela acontece nesta lei. Nós comentamos ontem nos fatores da questões que foram comentadas e via teve um debate começando depois sobre o direito digital. Então essas alterações que nós vamos vendo, que vai passando, será que nós vamos ter uma certeza jurídica com relação a essas normas que vão ser impostas com relação a essas alterações que traz essa reforma e as significativas modificações que traz sobre a questão da proteção? Eu comentei ontem sobre a questão da proteção. Qual proteção? Proteção com a família, proteção aos dados digitais, responsabilidade por danos ambientais e tecnológicos, entre outros. Eu havia salientado algumas pautas. Desculpa ontem, porque eu precisava ir ao médico, então não teve como eu continuar a gravação para os senhores e senhoras com relação a essas devidas alterações, esse projeto aí, que é uma questão que eu acho, a parte de família, do tocante de família que nós estávamos comentando ontem, que é a questão do conceito de família, ele é ampliado. Em decorrência do STF, da decisão de 2011, então, família é ampliada para incluir as questões das uniões estáveis, monoparentais e não conjugais, a essencialidade desse anteprojeto da reforma do Código Civil de 2024. Nós temos que ater também a proteção do que? Criar também o termo de conviventes para se referir a pessoas unidas civilmente. Então, vamos lá mais ou menos demonstrar. Temos também a questão de proteção dos dados digitais. Quais tipos de proteção? As plataformas digitais são responsáveis civilmente pelo vazamento de dados. Então nós já temos também uma certa um anexo de causalidade e também que faz efeito dentro da responsabilidade penal quando nós tratamos da questão da Lei Carolina Dickmann, da violência de gênero. E temos também a questão de são criados procedimentos do que? Para atos notariais eletrônicos e ao mesmo passo que também estabelecidas medidas para garantir a segurança de informações de dados de usuários,
que é o que nós falamos, o que mais acontece, voltando na figura do stalker, do cyberbullying. Nós temos o bullying e o cyberbullying, assim como eu falei na parte do que? Na parte de direito penal, parte tanto geral como parte especial. Pena de detenção e pena de reclusão. No caso, por exemplo, de vazamento dos dados, violência de gênero, comentamos sobre a Lei Carolina Dickmann, que teve suas fotos íntimas vazadas. E depois temos o que? Outras responsabilidades. Mas o ponto principal que eu quero chegar aqui é a questão de trazer esse anteprojeto de atualização que foi comentado por alguns juristas, né, apresentado por alguma comissão de juristas no Senado em 2024. Mas ao passo que ele aguarda análise também. Não são tudo que serão talvez bem aceitos dentro da nossa ciências jurídicas também. Em decorrência do que? 10 de janeiro do Código Civil Brasileiro, pela Lei 10.406 de 2002, completou 23 anos. Então, o que acontece? O marco é uma oportunidade para refletir sobre as transformações sociais. E nessas transformações sociais também traz a questão da necessidade emergente que motiva essa nova revisão do Código Civil. E atualmente um outro projeto de atualização que tramita no Congresso, ele promete quais tipos de mudança, adaptação de um texto legal às novas realidades. E essas novas realidades, a sociedade digital e contemporânea. Os objetivos dessa nova reforma, esse projeto do Código Civil. E ao mesmo tempo também ao passo que o texto foi erigido por uma turma de comissão de juristas e entregue ao Senado em abril de 2024. Se atende-se às datas. Agora aguardo que é a análise do Poder Legislativo, ok? Para entender melhor a proposta, a reforma, nós ouvimos da comissão de juristas. No caso, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, relator da matéria da comissão, e o professor civilista Flávio Tartucci. O que acontece aí dessas questões da reforma? Passado e presente, agora as questões bem basilares em Código Civil, para nós podermos tentar atentar essas novas alterações para o avanços tecnológicos e avanço também a proteção dessa nova sociedade, essa contemporaneidade. Então nós temos, por exemplo, em 1822, com a independência do Brasil, leis portuguesas que foram mantidas até a organização de um próprio código. Quem for prestar exame do AB ou os concursos, a gente tem que estar atento ao quê? À questão da historicidade, meu amigo. Minha amiga, da questão relacionada ao código, seja Código Civil, Código Penal, Código Eleitoral, a questão também basilar que é a Constituição Federal. Então, de 1822, é a questão da independência do Brasil, leis portuguesas foram mantidas até a organização. A organização do quê? De um novo código próprio. Então, em 1916, é que houve o primeiro Código Brasileiro que foi sancionado. 1916. Então, pautando na 16, na linha do tempo, em 2002, nós tivemos que um novo Código Civil foi aprovado. Mesmo que abacasse lege de 1 ano, tá joia? Entrou em vigor depois em 2003, tá bom? Embora que está aqui 10.406 de 2002, nós tivemos um bom período para poder o quê? Se adaptar àquela realidade daquela época. E 2024, essa comissão de juristas apresenta uma proposta de atualização do Código Civil. Então vamos lá. 1822 não havia nenhuma norma legislativa no Brasil. Então, com a independência do Brasil, leis portuguesas foram mantidas até a organização
de um próprio código. E, ao passo que em 1916 que houve o primeiro Código Civil no Brasil sancionado. Aí, nessa linha histórica, evolução do Código Civil brasileiro, o que acontece? Em 2002, novo Código Civil que foi aprovado e em 2024, a Comissão de Jurídica apresenta uma proposta para atualização do Código Civil. Então, o que seria essa questão de futuro de inovações versus também desafios atuais? Galera, para debater essas necessidades com relação de uma possível atualização, foi criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma comissão de juristas, como todos sabem, nas ciências jurídicas, ou tem o dever de saber também. Então ele afirma o quê? Que o código é como uma roupa que precisa crescer junto com o corpo que veste. O que significa isso? Acompanhar, como as fases do quê? A criança. Então, nós temos que acompanhar as novas evoluções e modificações dentro da seara do direito. Não ficar distrito a questões que não acompanham com o tempo. Lembra que eu falei da questão de 1822, 1916, 2002 e 2024. Então, o que acontece? Essa questão de acompanhar o código como uma roupa, fazendo uma certa analogia, uma lógica, é a questão do que uma roupa precisa crescer junto com o corpo que veste, ok, beleza, mas nem sempre aquela roupa que vai crescer junto, que veste, aqui dá uma certa divergência com relação ao que o seu presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fala com relação até mesmo à comissão jurídica, porque nem sempre a roupa que veste é aquilo que vai entrar nos moldes dentro do direito civil, no caso concreto, na prática, no dia a dia, porque na teoria é muito bonito cada parte, mas nem sempre toda roupa que veste ela vai se adequar ao que nós falamos do quê? Da dignidade da pessoa humana, ou vai se adequar a alguma situação jurídica, seja ela na esfera civil, seja ela na esfera, ela vai surtir efeito na esfera penal, surtir efeito na esfera ambiental, surtir efeito na esfera eleitoral, surtir efeito na esfera tributária, surtir efeito nas esferas entre o direito empresarial, surtir efeito na esfera de direito digital, surtir efeito na esfera, na verdade, também em questões de direito trabalhistas, direito previdenciário, entre outras normas, fora as outras leis ordinárias, complementares, leis delegadas, portarias, resoluções, circulares e medidas provisórias. Grande importância quando ele traz essa questão, essa roupa que precisa crescer, então é a questão da evolução. Mas essa evolução, ela tem que ter o quê? Ela tem que basear aquilo que eu havia comentado antes, na questão do quê? De respeitar sempre o que está dentro da Constituição Federal. Não adianta nós termos essa linha do tempo sobre a história da evolução do Código Civil brasileiro e, ao mesmo tempo, ao passo que existe essa certa, na parte que atua na prática do direito, seja civil, seja penal, seja ambiental, previdenciário, trabalhista, direito digital, entre outros direitos materiais e direitos processuais também, tá? Ok? Direito material e processual. Porque existe uma questão chamada o quê? O respeito da Constituição Federal. Não só a questão basilar da dignidade da pessoa humana, mas também o quê? Respeito aos princípios e ao que está preconizado no artigo 5º da Constituição Federal, que é a questão do quê? Dos direitos e garantias individuais e coletivos. Então, ontem eu comentei sobre a questão de conceito de família
e a questão dessa amplitude, o conceito relacionado ao cônjuge, a questão quando chega na sucessão, a questão da herança e também outras questões que a roupa ela não vai talvez servir dessa forma como o Rodrigo Pacheco do Senado traz, principalmente quando nós, na parte que nós trazemos em direito de família, a questão voltada à família, tirar aquela questão totalmente voltada à roupagem, casamento ou a união entre homem e mulher, ok, gênero sim, porque o que? Não tem essa questão de o gênero se é masculino ou feminino, não. Aí isso foi pauta já pacificada pelo STF em 2011, a união estável homoafetiva. Isso pacificamente é bem aceito e deve ter o que? Condutas tipificadas criminalmente sim, em caso onde há a questão da existência do machismo, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal. Então, pela questão de 1822, 1916, em 2002, o que acontece? Em 2011, no STF, ele pacificou, inserindo a questão voltada para as uniões homoafetivas. Ok. Até aí, ok. Aí é uma roupagem, como o Rodrigo Pacheco fala da questão de como uma roupa que precisa crescer junto ao corpo que veste. Nós estamos tratando do quê? Dessas contemporaneidades dentro do direito. Então não adianta nós termos um direito civil totalmente repaginado em 2024 pela Comissão de Juristas, que apresenta essa nova proposta das alterações, sabendo que desde 1822, com a independência do Brasil, leis que foram portuguesas, que foram devidamente mantidas até a organização de um código. Aí só em 1916 que houve o quê? O primeiro Código Civil brasileiro sancionado. E depois, ao passo que em 2002 o novo Código Civil foi aprovado também. Então, nessa parte de 2024 para cá, pela questão desses debates da Comissão Jurista, apresenta essa proposta de atualização do Código Civil. Mas essa atualização do Código Civil, que vai inserir várias questões. Então, esse grupo de juristas, que foi passado por um grupo uma revisão e atualização do Código Civil, nós temos o quê? Presidido pelo ministro do STJ, no caso, Luiz Felipe Salomão. Tá, ok. Após 8 meses de trabalho em abril de 2024, o grupo concluiu o anteprojeto do Código Civil. Então, esse é o projeto que foi formalmente recebido pelo Senado. Agora, cabe aos congressistas analisar e aprovar ou alterar o projeto de lei. Na verdade, quem está na ciência jurídica deveria alterar o projeto de lei também. É o que nós comentamos no começo, nem sempre como uma roupa. Em várias questões. Não adianta mudar. Direito de família, sucessão, nós temos o direito das obrigações, nós temos vários tipos na abordagem da questão do Código de 2002, Vacácio e Lese. Um ano nós tivemos um período para poder estudar e voltar novamente. O estudo que foi feito do Código de 2016 para 2002, para depois enfrentar uma realidade. Hoje a realidade é completamente diferente daquela realidade de 2016, 2002, que nós tivemos que esperar essa vacância de um ano, até poder o quê? Os profissionais da ciência jurídica entenderem essa questão dessas alterações. Então, por isso que o que cabe a esses congressistas analisar e aprovar ou alterar o projeto de lei. Na verdade, deveria ser o quê? Alterado.
alterado em razão de várias desconformidades, descompassos com a realidade. Existe uma realidade totalmente que não é verídica na prática. Na teoria, as coisas são muito bonitas em todas as disciplinas, seja direito penal, direito civil, direito do trabalho, direito previdenciário, direito empresarial, direito eleitoral, as outras normas, Estatuto da Criança, do Adolescente, a Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu comentei sobre a questão sobre a lei de drogas, o que é considerado, o que houve essa alteração, da questão da diferença, da classificação do conceito entre o que seria considerado tráfico e uso. Mas será que realmente para poder configurar a questão do uso e o porte legal da questão da maconha, não é bem da forma dos 40 gramas, é aquela forma que eu havia comentado nas outras gravações anteriores. Tem que ter essa presunção, e nessa presunção, quando vai pegar algo ou alguém, não é 40 gramas que é a diferença. A questão do tráfico, do artigo 33 e o artigo 28, a questão do que? Do usuário e tráfico. O problema da questão do que? É um vício social em que a sociedade nunca tem um olho de frente. Um olho que? Um olho para a pessoa, para a dignidade da pessoa humana. Porque ninguém quer passar por situação dentro de um sistema carcerário, ter sua restrição, penas privativas ou resistíveis de direito. Voltando aqui a essa questão também, essa proposta que vem cada vez mais alterando aqui, nos traz uma sensação de incerteza jurídicas. Porque quais são essas incertezas? Com certeza, lógico que essa questão de debates voltados pelo Senado, dessas alterações com relação a essa nova roupagem, mas nós temos que ter em mente também se essa nova roupagem dentro do Código Civil de 2024, esse projeto que está passando pela Comissão de Juristas, que depois vai ser aprovado pelo Poder Legislativo, isso, se for aprovado, alterado com devidas reformas que são totalmente, que devem ter consonância e estar em conformidade com a Constituição Federal e com a realidade também. Uma realidade que nós temos que também ter em mente. Não é só ficar na seara de uma aprovação de uma lei e apenas depois, quando chega na prática, para quem trabalha dentro da seara, ou seja, na ciência, a função essencial da justiça seria o quê? A advocacia. A função essencial, outra função essencial da justiça, qual que é? A defensoria pública. Quando não tem uma cidade que tem menos de 100 mil habitantes, então existe convênio com assistência social, ao qual já desparto, eu não faço mais, ainda desde 2013. Então eu passo também Ministério Público, funções essenciais. Então, será que sempre essa alteração, como é que ontem, com relação à questão voltada a direito de família, principalmente, essas alterações que teve, mas ela não tem essa roupagem, ela talvez nem significa toda essa bagagem que nós podemos trazer como modulações de uma nova era contemporânea no Código Civil. Porque na parte, por exemplo, contratual pode ser dessa forma, na parte, por exemplo, sucessória também não é dessa forma, porque na parte sucessória também pode ter o quê? Por isso que eu falo que embora o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele traz essa questão de uma nova roupagem aqui, querendo trazer essas alterações. Então, se o Código de 2012 modernizou a legislação de 1916, marcando um avanço, olha a época,
1916 a 2002, marcando um avanço na maneira como lidando com questões de família, propriedade e negócio. Desde 1822, observe-se que o ritmo de revisão acelerou de uma forma significativamente e uma certa especificidade com relação à questão de família, propriedade e negócio também. Então, por isso que essa nova roupagem, como diz o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ela às vezes não serve, a roupa talvez não serve. Cada caso existe o quê? Um direito tutelado específico, elementos de provas totalmente diferentes. Um elemento de prova é de uma forma, outro elemento de prova é outra. Para uma outra pessoa pode ser de uma forma, para uma outra determinada pessoa pode ser de outra forma, que não significa a mesma roupagem. Então não há o que ser cobrado de uma forma tão radical nessa forma. Por isso que essa questão dessa comissão de juristas deve analisar bem essas reformas do Código. Então, uma das questões aqui, desde 1822, observa-se que o ritmo da revisão do Código acelerou significativamente, como eu falei. Mas enquanto o primeiro Código durou quase um século, a atualização de 2024. Então, o que acontece aqui? Enquanto o primeiro Código durou quase um século, vem, por exemplo, essa atualização para 2024, ocorrendo 2 décadas após, refletindo na necessidade. 2 décadas após uma necessidade, mas quais reais necessidades dessas novas modulações com relação vida pessoal, empresarial, a questão de família, propriedade, negócio. Quase 2 séculos passaram para poder o que? Analisar essa reforma do Código Civil. Então, eu passo que, refletindo a necessidade de adaptação e rápido, não é rápidas mudanças, são mudanças que vão ter que ser moduladas com o tempo. Essa modulação com o tempo, ela tem que ter avanços não só sociais e tecnológicos. Embora ninguém se excuse ao cumprimento da lei, 2 décadas, de 1822, 1916, 2002 a 2024, deve ter o quê? Normas que, nessa questão, até chegar à aprovação desse novo Código, não gosto de falar a palavra novo Código Civil, novo Código Penal, novo Código Tributário, novo Código, não tem essa questão. Reformas que vão ser acompanhando com o quê? Com a temporalidade. É a questão do direito temporal. Nós não vivemos na questão do que? De uma era que existe sempre o quê? Questões que nós temos que respeitar. Principalmente a questão da dignidade da pessoa humana, ela passa o que também é a questão dos direitos garantidos fundamentais, preconizados na questão da Constituição Federal de 88, meu amigo. Não adianta ter reformas e, ao mesmo tempo, ao passo que essas reformas, elas possam ser o quê? Totalmente diferentes para cada pessoa. Então, quando nós temos essa sensação dentro do direito, na seara, na Constituição Federal, a questão de respeito ao Estado, da República Federativa do Brasil, sob fundamentos no que? Soberania, inciso 3º, dignidade da pessoa humana, nós também temos que ter o quê? Dignidade dessa nova roupagem. Desculpa, não é como o Rodrigo, o senador fala, o presidente, dessa questão dessa roupagem. Uma questão que nós temos que salientar também, da proteção, que vai existir nesse projeto, que ainda não foi aprovado ainda, está esperando, é a responsabilidade por danos, que são estabelecidas normas de responsabilidade por danos ambientais, tecnológicos, são previstas indenizações para danos morais. O que acontece?
a proteção dos dados digitais, responsabilidade por danos, por correção também, que vai ter também nesse anteprojeto, que se for aprovado, com certeza vai ter alterações e necessitará de alterações legislativas, no caso do IPCA, estabelecido como índice padrão de atualização monetária, a questão da taxa Selic contra o IPCA, que é estabelecido como base como juros legais. Lembra da questão para quem está atuando no direito há anos, ou quem está no começo do anatocismo, juro composto. Então temos que tomar cuidado com reprodução assistida, são incluídas normas sobre a reprodução assistida, direito digital, criando um livro complementar dedicado ao direito digital, deve, pela questão que eu comentei sobre a Lei 3.135/2015, da lei de bullying, depois que houve a reforma classificando bullying, cyberbullying, a maioria dos crimes cibernéticos estão aí. Cuidado, pais e mães, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, embora há alterações em 2024, sempre fiscalizando o que os seus filhos e filhas veem em redes sociais. Cuidado, um tempo, lapso temporal. Não porque existe esse rigorismo da lei, como eu disse, para como que está o Estatuto da Criança, do Adolescente, cada vez mais. Nós estamos perdendo as crianças pelo mundo digital, pela era digital. Mas por quê? Porque o exercício do pátrio poder, que isso, pelo menos graças a Deus, sai dessa nova realidade contemporânea. Esse pátrio poder não é essa construção do patriarquia, da questão do machismo estrutural, homem e mulher, não. Então o que acontece? Hoje a união estável, qualquer tipo de união, seja a união entre homem e mulher, ou seja a questão pautada no gênero e identidade de gênero, meu amigo. Não tem dessa mais, de fazer um critério do que. É como traz os livros, como foi no meu doutorado, a questão de Michel Foucault, a questão das leituras, da conjuntura de Nancy Fraser, também da redistribuição, e a questão também da Judith Butler, que traz essa heteronormatividade. Meus caros, não é bem assim essa questão do que o dever e a responsabilidade, ela tem que ser entre os pais, a sociedade e os entes públicos ao mesmo tempo. Não é atribuir responsabilidade apenas à questão familiar, a família monoparental. Hoje nós temos essa pluralidade de famílias, embora possa ser visto, conceitos vistos, independentemente de que por questões de cunho político, direita ou esquerda, sei lá o que for, meu amigo e amigas, que temos o quê? Que ter essa questão desse machismo estruturado na sociedade. Como eu disse na questão de violência de gênero, o lugar da mulher é onde ela quer, não é o lugar onde o homem quer, para satisfazer os crimes da dignidade sexual. Então, por isso que aqui, estabelecendo essa questão da era digital, voltando à pauta, tome cuidado. Nem sempre que está dentro de uma rede social, ela tem uma veracidade. E aí nós temos um péssimo costume, nós brasileiros, adotarmos o quê? Linguajar jurídicos, alguns linguajares o quê? Americanos, palavras que não são nossas. Principalmente bullying, cyberbullying, stalker. Nós temos que ter o nosso próprio linguajar também, que desde 2000, desde que comentei da questão desse rigorismo, que é essa pauta, dessa historicidade de 1822, 1916, 2002, até chegar a 2024, de 2002 a 2024, 2 décadas, para poder ter essa reforma, nós temos que rever muitas questões. Muitas questões devem ser resolvidas para ser sanadas daqui. Então, o que acontece? Esse texto proposto, ele tem o quê? Segundo o ministro Salomão,
Ele traz vetado que orienta a proposta de atualização que vai destacando maior o que? Autonomia. Mas qual é a autonomia da vontade da pessoa? Aí, além de ter essa questão da valorização da autonomia, traz também a promoção da desjudicialização de diversos atos e procedimentos. Mas essa desjudicialização não é sempre bem vista dentro do nosso ordenamento jurídico. Haverá a necessidade do Poder Judiciário, sim. Haverá a necessidade da função essencial à justiça, que seria a advocacia, meus caros e caras amigos. Porque não adianta ter essa autonomia própria, ao passo que em algumas situações, em caso, principalmente quando eu falei ontem, questão de direito de família, e ao passo que existe também essa questão de retirar da esfera jurídica, colocando a esfera administrativa, que nos dá um sentido do quê? Que o direito, nós não temos um código administrativo. O artigo 37 ele vai tratar o direito administrativo, mas nós não temos uma questão de um código administrativo. Então, desde que nós estamos falando de 1822 até chegar a 2024, a nossa primeira legislação foi com a entrada em vigor de 1916. O direito civil brasileiro que foi sancionado, o Código Civil. E depois nós esperamos o quê? Em 2002, o quê? Um novo código que foi aprovado. Uma vacácio legis de 1 ano para nós entrarmos e termos o quê? Uma modulação. Nessa modulação nós tivemos o quê? Que aceitar essa realidade. Então, depois de 2 décadas que foram o quê? Estabelecer mudanças. Mas quais são essas significativas mudanças que são pautadas? Elas são pautadas mais voltadas diretamente o quê? Esse poder, por exemplo, que está atrás dessa autonomia, segundo esclareceu o ministro Salomão, traz uma autonomia administrativa, uma autonomia que praticamente a pessoa ela pode fazer tudo que está em conformidade com o que está dentro da Constituição Federal ou o Código Civil do projeto que ainda não foi aprovado, é um anteprojeto ainda, mas ao mesmo tempo nos dá uma sensação do quê? De uma soberania do Estado ainda sobre relações pessoais. Então essa autonomia, ela tem que ser uma autonomia também respaldada em direitos e deveres, mas o que? Com limitações subjetivas e objetivas também, perante ao que está estabelecido. Não é alterar 2002, passasse 2 décadas, em 2024, o Congresso, nos juristas, e tentar fazer com que cria-se uma nova roupagem, como diz o presidente Rodrigo Pacheco, essa nova roupagem com relação a essas alterações. Quem está no dia a dia, dentro, ou seja, da advocacia, ou seja, dentro de uma delegacia, ou seja, dentro de um tabelião, ou seja, dentro do poder, dentro do juiz, sendo do Ministério Público, sendo o que for, defensor, quem trabalha dentro da seara do direito, não é bem assim. Nem tudo se resolve via administrativa. Nem tudo se resolve via, nas questões principalmente contratuais, que a maioria, assim, às vezes as pessoas elas desconhecem o que é a lei. Ninguém pode excusar o cumprimento e o conhecimento da lei. Mas ao passo que nos transferirmos uma certa responsabilidade dessa transferência com relação à questão de trazer essa nova roupagem, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, traz, essa nova roupagem ela não serve.
que todos, independentemente que todos são iguais perante a lei, mas nem todos são iguais perante a questão do quê? Existe o quê? Nós somos iguais perante uma lei, uma Constituição Federal, que ela é promulgada. Não. Ela pode ter esse sentido de 1888, assim como se diz ali, na questão que eu comento sempre da pirâmide de Kelsen, respeitando sempre o quê? Que está na Constituição Federal de 88. Ela não é promulgada, ela é otorgada, proteção, sobre a proteção de Deus, tá? Ok, então por que nós temos o quê? A questão do quê? Intolerância religiosa. Uma das pautas que eu participei de um congresso na Universidade Estadual de Minas Gerais, Paulo Frutal, a questão da intolerância religiosa. Então, a proteção de Deus, ok, norma programática do preâmbulo da Constituição Federal. Aí eu passo o que nós temos o direito que, artigo 5º, direito e garantias fundamentais, direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos. A mesma coisa. Quais garantias, quais direitos, o que pode, o que não pode. Então, existe um certo disparate nessa questão dessa historicidade com relação ao Código Civil. O Código Civil ele não pode, ele tem que acompanhar, logicamente, essa evolução. Embora que seja, vou sempre repetindo, em 1822, com a independência do Brasil, leis portuguesas foram mantidas até esta organização de um código próprio que veio a ser estabelecido em 1916, o primeiro Código Civil sancionado no Brasil. E depois veio o que? Essa reforma em 2002, com um novo código que foi aprovado. Só que tem uma questão do que? De 2024. Na questão de 2024, a Comissão do Justiça apresenta a proposta de atualização do Código Civil. E nessas propostas, o que acontece? Essa nova roupagem que traz aqui, que ela precisa crescer junto com o corpo que veste, o que acontece? Nessas questões que o texto proposto aqui, que traz essa questão de autonomia da vontade das pessoas, ao passo que a promoção da desjudicialização de diversos atos e procedimentos, nós temos o estímulo de um empreendedorismo e a facilitação do ambiente de negócio sobre o princípio da segurança jurídica. Então, essa nova roupagem traz dentro do Código Civil uma certa segurança jurídica para a pessoa, conferindo autonomia à própria, mas não autonomia individual, mas sim uma autonomia administrativa. Então, quando nós trazemos aqui esse destaque de um projeto de autorização aprovado pelo relatório final da Comissão Jurídica, intervém inserindo alterações ou revogando em 1.122 artigos do Estatuto da Criança, do Código Penal, do Código de Processo Civil e do Código Penal. Então, essa é alguma das questões dessa nova roupagem, essas alterações, alterando ou revogando 1.122 artigos, seja do Código Civil, entre outros 10 relevantes, leis federais, tais como leis de registro público também, o Estatuto da Criança e Adolescente, Código de Processo Civil e também a questão do Código Penal. Então, o maior objetivo de tão dedicando o trabalho desses congressistas foram o que os ministros apresentaram um texto moderno, um projeto para o futuro, ao mesmo tempo com todos os avanços. Mas quais tipos de avanços técnicos e jurídicos obtidos pelo consenso da doutrina pela evolução da jurisprudência, meus amigos? É a questão voltada no quê? Avanços técnicos obtidos pelo consenso da doutrina pela evolução da jurisprudência pelos enunciados em jornadas, pelas sugestões recebidas ao longo do tempo.
Então, o que acontece com relação a essa questão que nós temos, esses desafios que nós temos aqui, essa nova reforma? Nós temos que olhar essa nova reforma de uma forma totalmente visada em cada legislação. Não apenas trazer, depois de 2 séculos, essa alteração de 2002 a 2024, criando um anteprojeto que vai passar por alguns avanços e repercussões com relação ao direito da tutela individual ou coletiva também. Então, determinados avanços possam ser que tenham benefício ou possam ser que não vão ter benefício. Então, por isso que essa nova roupagem contemporânea que traz o presidente do Senado não é bem da forma que ele vai trazer, de uma forma que essa nova roupagem ela vai servir para cada tipo de situação, seja uma situação vida, integridade, saúde, contratual. Então essas questões pautadas depois de 2 décadas devem ser ainda respeitadas determinados princípios. Bom, eu encerro essa parte falando de como que veio essas questões, essas novas modulações para trazer esses novos avanços com o fundamento do que regulamentar esses direitos temporal, retirando-se o que? Aquela questão de uma legislação que só foi em 1916, foi criado o primeiro Código Civil, que foi sancionado no Brasil. Mais o que? As roupagens de legislação marcando um avanço para lidarmos com as questões que eu falei anteriormente, que depois eu vou voltar, que eu tinha outros compromissos também. Assim como eu voltei agora, depois eu volto com essas questões dessas novas roupagens, que traz essa questão da Comissão de Juízes apresentando a proposta de atualização do Código de 2024, Código Civil, e principalmente no tocante à questão vida pessoal, empresarial, nascimento até a morte, incluindo casamento, herança, contrato, negócio, direitos digitais, entre outros direitos também, direito ambiental, direito dos animais. Agora vamos ver seres sencientes. Então vamos sempre tomando cuidado com esses tipos de reforma. E eu sempre falo dentro das redes sociais de comunicação, cuidado sempre com a questão do termo liberdade de expressão dentro das redes sociais. Galerinha, um abraço, não tenho compromisso agora e volto depois com essas novas alterações que ainda não foram aprovadas, estão ainda passando pela comissão, foi apresentada a proposta de atualização do Código Civil em 2024, após 2 décadas. Forte abraço para vocês.